Olá, estudantes de filosofia das primeiras séries do ensino médio. Nós vamos falar sobre a civilização. E falando sobre a civilização, vamos falar sobre as variações sociais e culturais que ocorreram e que ocorrem dentro da sociedade civilizada. Primeiro é importante nós destacarmos que a civilização é um ajuntamento de pessoas que busca vivenciar práticas e ideias comuns. Quando pessoas começaram a se unir, quando pessoas partiram para um ajuntamento, essa prática desenvolveu o que chamamos de civilização. Mas não é apenas um ajuntamento. É um ajuntamento com práticas e atividades comuns. Por exemplo, muitos antropólogos e sociólogos e também filósofos entendem que a primeira prática que uniu clãs, famílias em torno a uma atividade foi a prática da agricultura. Quando famílias deixaram de produzir para si para produzir para uma coletividade maior. A partir desse ajuntamento, dessa união de pessoas em torno a uma atividade, e essa atividade era a agricultura, começou-se a existir o que nós conhecemos por cidades, sociedades. Mas há um grupo de filósofos chamados contratualistas que tentam teorizar um pouco mais profundamente sobre o estabelecimento da civilização. Primeiro que esse grupo entendia que antes do que nós chamamos de civilização, existia uma espécie de estágio natural da humanidade. Esse estágio natural de humanidade, por esses filósofos contratualistas, foi chamado de estado de natureza. Segundo esses filósofos, nesse estágio natural, ou nesse estado de natureza, as pessoas viviam segundo seus impulsos naturais. Nesse ambiente não haviam as leis, nesse ambiente não haviam as convenções naturais como moralidade, religiosidade e ética. As pessoas viviam segundo o curso da natureza, como, por exemplo, vivem os animais. Porém, há um momento em que os homens inauguram o conflito e os conflitos começam a se acentuarem. E com esses conflitos, as mortes também se acentuam. A partir disso, criou-se a necessidade de um acordo coletivo. E com esse acordo foi estabelecido o que os filósofos contratualistas chamam de contrato social. O que esse contrato social criou? Criou o governo. O governo criou o Estado moderno, o Estado, e o Estado e o governo. Criando o Estado, ele também criou leis e convenções sociais. As convenções sociais foram criadas a partir do momento em que o primeiro governo cria um Estado. E para que o Estado foi criado? O Pacto Social propunha um governo que defendesse os interesses do povo, apaziguasse os conflitos e protegesse o povo. Então, o primeiro governo que funda o Estado com a lei, fundou o Estado com o propósito de que o Estado representasse a vontade das pessoas que criaram, que estabeleceram o contrato social. O que é o contrato social? Um acordo coletivo. O povo entendeu que era melhor que fosse estabelecido um governante para criar a ordem no ambiente. E o governante só conseguia governar se criasse as leis.
A partir desse momento em que funda-se o Estado com leis, as convenções sociais, a moralidade, a ética, as etiquetas sociais também foram estabelecidas. Essa série de criações que começaram a existir a partir do contrato social, né, desenvolveu o que os contratualistas entendem por sociedade organizada ou civilização. Porém, as civilizações elas se transformam ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Até a era moderna, a maioria social buscou ou aceitou as regras estabelecidas, as chamadas convenções sociais. Na era medieval, por exemplo, a maioria social respeitava o valor da igreja. No começo da era moderna, os estados modernos, na figura dos seus monarcas, também era respeitado pelo povo. Além dos estados modernos, na era moderna, o conhecimento filosófico e científico alcançava um estágio de superioridade. Só era considerado razoável a pessoa que compreendesse tais princípios. Na época da modernidade, ou na era moderna, a razão, a racionalidade era buscada intensamente. Como a racionalidade, desenvolveu-se a ciência, e a ciência passou a pesquisar a natureza para melhor compreendê-la. Então, na era moderna, que começa na Renascença e finda no Iluminismo, a razão tinha alcançado um estágio de superioridade. O homem inteligente era o homem intelectual, inteligente era o filósofo, inteligente era o teólogo, inteligente era o cientista. Na época ou na era moderna, buscou-se a ordem, buscou-se a moralidade, buscou-se ideias universais que fossem inteligíveis para todos os povos e em quaisquer ambientes. Buscou-se um conhecimento que fosse compreendido em qualquer lugar do mundo, um conhecimento lógico, racional. Portanto, a razão era dominante na era moderna. A partir do Iluminismo, com seu movimento de esclarecimento, alguns filósofos, e principalmente Kant, tiveram a ideia de que chegaria uma época em que todos os homens seriam esclarecidos, em que todos os homens tivessem conhecimento, e conhecimento para entender as coisas por si mesmos. Por que essa ideia era crida? Porque na época do Iluminismo, a ciência tinha se fortalecido e a filosofia também. Então pensava-se que chegaria um momento histórico em que todos os homens, a partir do conhecimento científico, filosófico, sociológico, começariam a pensar por si sós e de maneira totalmente racional. O ser humano já não seria mais escravo da ignorância.
Hoje nós estamos na época chamada contemporânea. E nós sabemos que as épocas, elas não são estabelecidas abruptamente de uma hora para outra. Elas se misturam. Por exemplo, quando falamos na Idade Média, nós entendemos que a Idade Média, as ideias difundidas no começo da Idade Média, são ideias que já existiam na antiguidade. E as ideias que são difundidas no fim da Idade Média são ideias que começaram a ser desenvolvidas e começaram a se fortalecer num período posterior, o que nós chamamos de contemporaneidade. Então, as eras, elas se misturam em seu início e em seu final. Na verdade, não existe uma era que passa a existir do nada. Todas se complementam. Quando nós falamos em era contemporânea, que é a época ao qual nós vivemos, nós estamos admitindo que estamos em uma era que foi influenciada pela modernidade, pela era moderna, e que está a ser tocada e influenciada por tendências que ainda estão a se construir. Essa mistura de influências do passado e do que está por vir na nossa era é o que nós chamamos de pós-modernidade. Quando nós falamos em modernidade, nós estamos falando que a nossa era, influenciada pela era moderna, abraçou ideias com valores filosóficos, teológicos e científicos que são fundamentados na lógica. Quando nós falamos na modernidade, nós estamos falando em um período em que a tradição cultural, em que a tradição filosófica e científica tem um valor, em que a tradição filosófica, cultural, científica é colocada num plano de superioridade. O intelectual da era moderna e do começo e de meados da era contemporânea é aquele que domina esses saberes. Porém, quando nós falamos em pós-modernidade, nós estamos falando em um fim da modernidade. Nós estamos a admitir que a nossa época contemporânea, que começou influenciada pela modernidade, começa a se distanciar dos valores da era moderna. Portanto, a tradição científica, filosófica, teológica, cultural começa a ser menosprezada. As ideias lógicas começam a perder o seu valor. O que hoje, na pós-modernidade, é fortalecido? O que é fortalecido hoje é o que nós chamamos de relativismo. As pessoas já não acreditam mais em valores estabelecidos, em ideias estabelecidas. Tudo hoje é relativo. Poucas pessoas acreditam em alguma ideia sólida. Por exemplo, há muito tempo a ciência estabeleceu que a Terra era redonda. O que hoje está a se falar? Que a Terra é plana, ou seja, uma teoria respeitada, desenvolvida com pesquisa e com logicidade, hoje é questionada. Os valores morais, culturais, também são relativizados. Por exemplo,
Um artista, para ser considerado um grande artista, se ele fosse esculpir ou desenhar um corpo humano, ele tinha que ter noções de anatomia para desenhar o corpo o mais próximo possível da realidade. Hoje não. Um artista não precisa ter mais esse domínio. Ele produz a sua arte a partir da sua subjetividade, do que ele sentiu, não dos seus conhecimentos sobre o que ele vai esculpir, sobre o que ele vai pintar. Na era pós-moderna, não é mais o objetivo, o lógico, o padrão que tem valor. O que tem valor é o subjetivo, o que a manifestação livre, que dá liberdade para o artista exprimir não o que é, mas o que ele interpreta. Não o que é, mas o que ele pensa, o que ele sente. E da mesma maneira, dá a liberdade do apreciador da arte interpretar a arte, não o que ela quis dizer, não o que o artista quis dizer, mas o que ele compreendeu. A era pós-moderna é a era em que não há mais solidez, não há valores fixos. Tudo é relativo. O que hoje é interessante, amanhã pode não ser. Não há mais valores. Um filósofo afirmava que chegaria uma época, um filósofo chamado Nietzsche, afirmava que chegaria uma época em que a sociedade vivenciaria um certo niilismo, ou seja, uma ausência de valores. Essa época pós-moderna é uma época niilista, em que nenhum valor é reconhecido por todos. Sejam os valores da família. Por exemplo, a família era defendida de forma firme como um valor intocável. Ninguém questionava a família tradicional. A partir da pós-modernidade, é a família tradicional que foi defendida até a era moderna, já não é mais uma unanimidade entre as pessoas. Ela também é questionada. Tanto na arte, como nas ideias, como na vida prática, hoje tudo é relativo, ninguém mais entende que as coisas são o que são. Hoje as pessoas falam que as coisas são o que cada pessoa pensa sobre elas. Isso é a relatividade e essa é uma manifestação profundamente característica da pós-modernidade. Porém, há um grande problema destacado por filósofos que a pós-modernidade pode desenvolver. Segundo esses filósofos, se eu penso como os contratualistas, que antes do contrato social, que estabeleceu leis, que estabeleceu convenções, valores sociais, se eu penso que nem eles, que antes do governo, antes do contrato, antes das leis, dos valores, antes da lógica, o mundo era caótico, o estado de natureza era caótico, então eu também posso pensar que se a pós-modernidade continuar nesse caminho que ela está a seguir, ou seja, de bloqueio às ideias lógicas, de desprezo à ciência, de desprezo a valores fundamentais que desenvolveram a civilização, pensa-se que a sociedade ela vai sair da civilização para a barbárie, para o caos. Ela vai voltar a um estágio semelhante, ela vai voltar não, ela vai entrar em um estágio semelhante
ao estado conflituoso vivenciado no estado de natureza. Se foram as convenções sociais, com a sua cultura, com suas leis, com a ciência e com a filosofia, que desenvolveram a civilização, tirando o ser humano de um estado de barbárie, por exemplo, como pensa Thomas Hobbes, logo, se a pós-modernidade, que desvaloriza essas conquistas históricas, se a pós-modernidade continuar valorizando ou supervalorizando o relativismo, é possível, pensam muitos filósofos, que entremos num declínio civilizatório, desculpem, e voltemos ao estado de barbárie semelhante ao estado de natureza. O texto que vocês têm apresenta algumas questões para que vocês reflitam. Onde desembocará a atual sociedade se essa tendência irracionalista prosseguir? Porque o texto fala que hoje tudo é contestado, inclusive a ciência, inclusive ideias que fundamentaram a civilização. Então, se essa tendência ao irracionalismo prosseguir, onde nós chegaremos? Como viveremos? Se essa tendência irracionalista prosseguir, levará a sociedade ao avanço civilizacional ou ao declínio da civilização? Alcançaremos equilíbrio social ou vivenciaremos a intensificação da barbárie? Se vale a ideia dos contratualistas, que foi o contrato social que desenvolveu o que estabeleceu o governo e, por consequência, desenvolveu leis e convenções sociais, entre elas a moralidade, o que ocorrerá se intensificarem rechaços à cultura, rechaços aos conhecimentos científicos e filosóficos? Tornaremos-nos mais civilizados ou voltaremos à barbárie? Porque hoje tudo se questiona, inclusive a moralidade que fundou a sociedade. Onde chegaremos? Hoje tudo se questiona, inclusive a ciência. Onde chegaremos se esses conhecimentos forem rejeitados? Avançaremos ou declinaremos? Boa reflexão e saúde.